No Delas Convida de hoje, nós vamos transformar networking em estratégia. E para isso eu recebo aqui a Camila Dutra, que é estrategista de negócios, criadora do Network Board Canvas e referência em eventos como o Web Summit e também o Startup Summit. A Camila vai nos ajudar a entender como que a gente transforma encontros casuais em oportunidades reais, pensando sempre em fechar negócio, encontrar a pessoa certa, a oportunidade certa para virar negócio. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar com todas vocês o quanto a gente pode crescer conjuntamente, que é através do networking. Quando a gente fala em networking, em encontrar a pessoa certa para o negócio, parece muito que tem a ver com sorte, mas pode ser estratégia, né? Tem um pouquinho de sorte, não vamos tirar, mas tem muito mais estratégia. Muitas vezes a gente fala que é o networking do acaso, e eu gosto de trazer muito que networking efetivo é aquele networking feito através de estratégia. E não é aquela estratégia inatingível, é uma estratégia onde tu olha para ti, para o teu negócio e se questiona como é que tu pode estruturar um pouco melhor, mas mais do que isso, o que você quer como conexões reais? Por exemplo, Sibeli, tu enquanto jornalista aqui do Delas, poxa, com quem que tu deveria se conectar? Com mulheres interessantes, com possíveis parceiras. Então é a gente também olhar para a gente enquanto mulher e entender o que a gente quer para crescer, para fomentar o nosso negócio. Quem seria interessante ter por perto, né? O contato que você precisaria ter, porque tudo é networking hoje em dia, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de parceiras nos negócios, nas profissões, assim como você deu o exemplo. O que falta? Por onde começar essa busca? E aí, para quem está ainda na dúvida, fazendo essa análise ou pensando em fazer essa análise agora, por onde começar, Camila? Já fazendo um pouco de jabá, né, Sibeli? Eu construí uma metodologia chamada Networking Board Canvas, que é exatamente para a gente dar esse start, esse estalo de onde começar. E trazendo um pouquinho da metodologia, a primeira pergunta é: qual o seu valor único? Porque a gente se conecta com pessoas. No final, a gente vai ter a intenção de fazer negócios. Mas hoje a venda é relacional. É pessoa para pessoa. E eu vou me conectar através do valor único. Então, qual que é o seu valor único? Isso é a questão que a gente fica dias e dias questionando. Então, eu já trago uma dica prática que, se você tem dúvida, converse com pessoas ao seu redor que te conhecem profundamente para saber o porquê que ela se conectou contigo. Qual que é o teu valor único de verdade? Já conta mais pra gente sobre o Networking Board Canvas. Ótimo. O Networking Board Canvas é uma metodologia para te tirar da área confortável. Eu digo que nós mulheres só crescemos em áreas desconfortáveis, apesar de na maioria das vezes a gente já estar, mas a gente se questionar de forma estratégica. Ponto número 1. Qual que é o teu valor único? Como é que tu se conecta com as pessoas de forma genuína, intencional? Com quem você deveria se conectar? E muitas vezes, quando a gente fala de com quem que eu deveria me conectar, eu penso somente em clientes. Mas como tu já até falou, a gente tem que pensar em parceiros e expandir a nossa rede e às vezes até concorrentes, virar parceiros dos nossos concorrentes. Eu não vou atender todo mundo de forma efetiva. Então, pensar estrategicamente, ponto a ponto. O Networking Board Canvas tem 9 pontos, onde a gente vai fazer todo esse circuito, passando qual que é o meu valor único, com quem que eu devo me conectar, como eu vou me conectar, como eu vou manter este relacionamento, porque às vezes a gente tá num evento com 10 mil pessoas, me conectar com 1.000 pessoas é fácil. Agora, como é que eu vou manter de forma efetiva? Então, o networking traz essa abertura de se conectar, mas também um questionamento de como manter essas conexões de forma efetiva. E o que te fez criar? Ele é baseado em toda a minha trajetória. A Xplan é uma consultoria estratégica legal, eu venho da área do direito, mas toda a minha construção profissional foi feita através do networking. A gente já foi com o Sebrae para o Web Summit Lisboa, já palestrei nos maiores eventos de tecnologia e tenho técnica, tenho capacidade, mas muitas vezes é com quem que eu me conectei, a forma como eu me conectei, como que eu lidei com essas conexões mais efetivamente. Então, o Networking Board Canvas, ele é baseado na minha trajetória, em quais foram os pontos que eu fui construindo a minha rede de relacionamento. Inclusive, a gente está aqui
através do networking. Com então, certeza. é nesse sentido que as pessoas precisam entender. E eu gosto sempre de frisar, Cibele, que a gente está numa era da IA, a inteligência artificial, e a gente vai ser mais efetiva, mais produtiva, mas a inteligência artificial, ela veio demonstrar o quanto as conexões pessoais são importantes. E ela não vai nos ajudar nisso. Ela pode, né, trazer alguns pontos de melhoria, mas a conexão ela é feita aqui, ó, no olho. Essa ela não consegue substituir, né? Exatamente. Nem a personalidade e nem o contato, o olho no olho, o tato e a forma de se relacionar, né? Para fechar novos negócios. É como a Camila disse. Quando a gente pensa em rede de contatos, pode ser que a empreendedora pense primeiro, né? Preciso ampliar cliente. Para isso, também tem a estratégia de fazer a conexão com parceiros. Pode ser concorrente, como a Camila disse, ou até de outras áreas, mas criar ali a sua rede de apoio de negócio para que tu fique mais fortalecida ali naquele ambiente. Porque a gente percebe, né, nesses encontros, inclusive, como as trocas elas fortalecem e constroem novas possibilidades, né? Você que fala com muitas mulheres deve sentir muito isso na pele. Eu sinto muito isso, assim, e mais do que isso, a gente precisa entender que o networking, ele tem uma mentalidade. E a mentalidade não é algo pontual, não é uma troca hoje. A mentalidade do networking é uma mentalidade de longo prazo. Então, se você tiver uma mentalidade de curto prazo, de eu vou conhecer a Cibele e eu quero simplesmente uma entrevista com a Cibele, talvez você consiga, mas você não vai conectar e a Cibele não vai lembrar de você no longo prazo. Então, eu não tenho dúvidas, muitas vezes, eu deixo de ganhar no pontual, no hoje, mas eu tô olhando lá daqui a 1, 2, 3 anos, porque isso é um longo prazo que faz com que a minha empresa tenha uma saúde financeira, a gente consiga ter uma projeção de faturamento. Então, quando a gente pensa no longo prazo, a gente consegue olhar um pouco mais longe. E como estrategista de negócios, muitas vezes a gente faz planejamento de 2, 3, 5 anos. Como é que você consegue trazer um pouco mais de projeção realista? Entendendo a sua rede de conexões, entendendo como é que você utiliza essa rede de conexões de forma mais efetiva e tem os seus parceiros. Então, assim, olha, se tudo der errado, eu consigo chamar o fulano, eu consigo chamar o Beltrano, porque eu já consegui auxiliar essas pessoas. A mentalidade de networking é primeiro dar e depois receber. Então é um ponto muito importante que as pessoas, elas primeiro querem receber. E a gente não pode fazer isso. Muito importante isso que você trouxe, Camila. Porque os parceiros, eles podem, naquele momento em que você está com um negócio mais fragilizado, a gente sabe que a vida da empreendedora ela é de altos e baixos, você vai ter o apoio para continuar. E aí, quem sabe mais à frente está numa nova fase e também poder estender a mão para alguém que também está ali ao seu alcance, no seu contato. E é incrível como as mulheres, elas têm uma capacidade incrível de fazer essas conexões e mantê-las, né? Exatamente. Eu digo que os grupos femininos, eu participo de muitos grupos, tanto femininos quanto híbridos. E os grupos femininos, eles são mais engajados, porque eu sinto que nós, mulheres, se a gente realmente olhar para dentro, entender a nossa magia e o nosso poder, que é o ponto número 1 do Networking Board Canvas, o seu valor único, e tu empoderar, tu fala, cara, eu não tenho que competir com ninguém no mundo, porque eu sou única. Então, por mais que a pessoa venda a mesma coisa que eu, são vendas e produtos totalmente diferentes. Então, a gente precisa identificar que eu preciso engajar mais as mulheres e empoderar as mulheres. Pensando em nível de mercado de novo, se a gente melhora e aumenta o mercado, todo mundo vai ganhar, não vai ser só eu. Então, se eu quero andar sozinho, vai ser só eu. E daí, talvez, daqui a pouco, tu vai estar disputando por preço e não por um valor, que é o que nós, mulheres, temos, um valor único. É isso aí. E qual que é a dica que você daria para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para fazer um melhor aproveitamento de eventos, encontros, como muitos do que você participa e proporciona também, para que elas usufruam desse networking? Eu gosto sempre de falar que a gente precisa ser mais intencional. E a frase que eu sempre falo é: quando foi a última vez que você fez algo de propósito e com propósito? Quando você vai para muitos eventos sem ter a intencionalidade, você não sabe o que você está procurando. Quem não sabe o que está procurando, qualquer coisa é bom. Agora, se você vai para um evento de forma intencional, estratégica e identifica o que você quer, você acaba conseguindo
acaba conseguindo ter aquilo de forma mais intencional. Então é também a gente trazer a cocriação. Eu quero ir no Startup Summit, eu quero ir no Dallas Summit e lá eu vou encontrar XYZ. Então a gente ser mais efetivo e direcionada. Já ter a intenção ali, uma meta, né? Exatamente. Se você não tiver os nomes que seja, quero me conectar com 10 mulheres da minha área, com 5 mulheres de tal setor, já é um início para começar a transitar nesses lugares. E que a gente sabe, quem participa, quem está ativamente ali buscando mais, consegue ampliar muito as redes de contato, de networking, a criação e também acaba ampliando e escalando o negócio, né? Exatamente. O networking, ele cada vez mais está demonstrando que ele é o maior canal de aquisição. É o canal mais efetivo. Como já diria Joel J, o canal de aquisição, que é as indicações, que é o networking, ele é 87%. Ele deveria ser 87%. Então, eu gosto de falar que se o seu canal de indicações e o seu networking não te indica 87% das suas vendas, você está deixando muito dinheiro na mesa. Obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas dicas e pelos insights que eu tenho certeza que você proporcionou para elas. Muito obrigada. Até a próxima! E a gente se encontra aqui no próximo episódio do Delas Convida. Até mais!